Então, bem-vindo de volta. Agora nós vamos falar de aços para concreto protendido. Vocês estão vendo aí na tela, na imagem, a cordoalha de aço engraxada e plastificada. Então, assim, para o concreto protendido, nós não vamos utilizar aquelas barras, vergalhões, como a gente viu que existem para os aços para concreto armado, os aços tipo CA. Não. Diferentemente daqueles para o aço tipo CA50, CA60, que a gente tem aquelas barras rígidas de aço, no caso do concreto protendido, embora o aço seja muitas vezes mais resistente, a gente vai ter aqui então não barras, mas uma cordoalha, que parece uma corda, como o nome está dizendo. É uma corda, também chamado muitas vezes de cabo. É um cabo flexível, mas não se engane, é um aço de altíssima resistência. Ele vem nessas obras que a gente trabalha, nessas obras de prédios comuns, residenciais, às vezes hospitalares, edifícios comerciais. Esse tipo de edificação que usa a proteção, ele vai usar exatamente essa proteção que a gente está mostrando aqui na imagem. A proteção com a cordoalha engraxada e plastificada. Portanto, nós estamos falando aqui de uma proteção não aderente. Por isso que eu tenho uma graxa, para não aderir. Ela vai impedir que o cabo adira à parte de concreto. Cordoalha de aço engraxada e plastificada. E aí você está olhando aqui na imagem que nós temos duas bobinas com a cordoalha engraxada e plastificada. A gente está vendo aqui essa primeira, que é uma azul, e a gente está vendo aqui essa outra que está um pouquinho atrás, que é laranja. Será que há algum significado por trás dessas cores? Sim, é extremamente importante a gente saber qual é o aço que está por trás dessas cores. Porque, por exemplo, esse aço azul aqui, ele é o chamado CP 190. 190, olha só, CP 190. O laranja também é CP, só que é o CP 210. É o CP 210. Então veja bem, tá lembrado do aço tipo CA50? Lembra o que é o CA? O CA significa C de concreto e A de armado. Ora, aqui eu não tenho mais o aço tipo CA, eu tenho o aço tipo CP. Mas aí a analogia vale. O C para concreto e P para protendido. Então um aço tipo CP é um aço para concreto protendido. Da mesma maneira que o 50 significava lá a tensão de escoamento da armadura, aqui deve ter também algum significado. Bom, aqui no caso do aço para concreto protendido, nós não temos a tensão de escoamento da armadura, mas nós temos a tensão de ruptura. Então, por exemplo, o que significa esse 190? É a mesma unidade que a gente falou lá para o aço CA50. Então, o 190 significa que esse aço ele rompe com a tensão de 190 kgf por milímetros quadrados. Ou seja, em MPa nós teríamos 1.900 MPa. Ok, pessoal? Então, quando ele atinge essa tensão de 1.900 MPa ou 190 kg por milímetro quadrado, aí esse aço ele estoura, ele rompe. Então não é uma tensão de escoamento, é uma tensão de ruptura. De maneira análoga, mais uma vez quero chamar a atenção, nós temos o aço tipo CP210. Só que no lugar dele romper com 1.900 MPa, ele vai romper com 2.100. Então, eu vou já mostrar uma tabela para vocês, mas aí fica bem na mente de vocês. O aço azul, ele é um pouquinho mais fraco do que o aço laranja. O aço azul, ele veio primeiro. Houve uma época, e por muito tempo, acredito que mais de 15 anos, né,
só existia esse aço azul, que era o CP190, para cordoalha engraxada e plastificada, ok? Mais recentemente, a ArcelorMittal, que é a única siderúrgica que produz esse tipo de cordoalha aqui no Brasil, resolveu criar o CP210 e hoje você já pode encontrar com facilidade esse aço. Como é que eu sei a diferença de um para o outro? Pela cor da capa engraxada, né? Da capa plastificada. Bom, eu vou mostrar para vocês agora uma tabela. E aí essa tabela vai mostrar o seguinte, que nós temos dois tipos de diâmetro para cada um desses aços. 2 para o azul e 2 para o laranja. Que diâmetros são esses? Olha, pessoal, são esses diâmetros aqui. É o 12,7, que é mais ou menos como se fosse um cabo de meia polegada. E o 15,2. Veja que ele se repete aqui para o laranja também, ó. Esse é para o azul e esse aqui é para o laranja. Então, a gente também tem para o laranja os mesmos diâmetros. O 12,7 e o 15,2. Ok? Muito bem. Então, aqui é o seguinte, olha, vamos lá. Produto. O produto é uma cordoalha. Veja que nós temos 4 cordoalhas aqui, né? Veja que nós temos 4 cordoalhas aqui. Todas são do tipo CP. Azul, 190. Laranja, 210. Agora, o que é que significa esse RB que todos eles têm aqui? Bom, o RB, pessoal, significa relaxação baixa. Relaxação baixa. A relaxação é uma propriedade que os aços têm de, quando submetidos a uma alta tensão, por exemplo, em torno de 80% da sua tensão de ruptura, durante, por exemplo, no ensaio de 1000 horas, um aço de baixa relaxação, ele chega a perder, nesse ensaio, cerca de 3,5% dessa tensão. Então, a tensão inicial, ela decai um pouco, né? Uma queda de tensão provocada pelo fenômeno da relaxação. Então, o aço bom é esse aqui, é aquele que tem a relaxação baixa. Qual é o outro aço que tem? Bom, existem também os aços de relaxação normal. Estes chegam a perder 8,5% quando submetidos ao mesmo tipo de ensaio. Então ele perde muito mais. A queda de tensão dele é muito maior, ok? Então o aço bom é o de baixa relaxação ou relaxação baixa. Muito bem. Qual é a outra propriedade importante que a gente tem desses aços? Essa propriedade aqui, pessoal, é a área da seção. Então veja que esse cabo de 12,7, tanto sendo azul como sendo laranja, ele possui uma área de 99 milímetros quadrados. Isso, pessoal, se eu transformar para centímetro quadrado, ela vai virar uma área unitária. Vai ficar 0,99, eu posso até arredondar para 1. Então, esse aço aqui, ele tem uma área aproximada, posso aproximar de 1 centímetro quadrado, ok? Bom, então, se eu voltar aqui para o slide anterior, e for voltar, e voltar a falar de tensão, se eu trocar isso aqui para centímetro quadrado, certo? Nós vamos ter o seguinte, que esse aço azul, se nós pegarmos o aço de 12,7 de diâmetro, que tem essa área aqui unitária, tá certo? Ele vai romper, esse aqui vai romper com 19 toneladas, ou 19 mil quilos, tá certo? 19 toneladas força. E se eu aplicar essa área unitária no laranja de 99 milímetros quadrados, que eu transformando para centímetros vai dar 1, se eu jogar para cá, eu vou ter então um aço que esse aço com o diâmetro de 12,7, ele vai romper com 21 toneladas, ok? Então, o aço azul de meia polegada rompe com 19, o aço laranja de meia polegada rompe com 21 toneladas. Veja bem, ele rompe, tá? Então, deixa eu só apagar isso aqui. Então, veja bem. Como é que eu faço para comparar esse aço com esse? Bom, se eu dividir, por exemplo, 21 toneladas por 19 toneladas, que são as cargas de ruptura, você pode fazer essa conta aí na sua calculadora, você vai achar 1,1, tá certo? Significa dizer o quê? Significa dizer que
o aço laranja, ele é 10% mais resistente do que o aço azul. Então, se você se deparar com um projeto, né? Vamos imaginar que um calculista fez um projeto com o aço azul, a cor do alho é azul, de meia polegada. E ali eu tenho uma quantidade, imagina lá, 20 cordoalhos, ok? Vamos fazer uma continha aqui, vou pegar aqui minha calculadora. 20. Se eu dividir por 1,1, então, de repente, se eu trocar pelo laranja, eu poderia ter umas 18. Faria o mesmo trabalho uma da outra, ok? Então, de repente, 18 laranja faz o mesmo trabalho de 20 azul, tá certo? Então, é só para você ter uma noção de que o aço laranja é um aço mais forte. A tendência é que ele substitua gradualmente esse aço azul. Quando eu falo aço azul, é o aço cuja capa plastificada tem a cor azul, tá certo? Muito bem. Outra coisa importante aqui é a massa, pessoal. A massa. Da mesma maneira que eu falei para vocês, que a gente não compra as cordoalhas de aço tipo CA, a gente não compra essas cordoalhas no metro, a gente compra no quilo. Então aqui também, olha só, eu tenho que também saber a massa por quilo desse aço. Então, eu vou ver o comprimento de todos os cabos que tem na minha prancha, daquele pavimento, que estão representados em uma determinada prancha, e aí eu vou multiplicar todas as quantidades pelos comprimentos, acharei um comprimento final, e depois, por exemplo, se for esse aço aqui, eu multiplico por 0,89. E aí eu vou transformar de metro para quilo. E aí eu posso comprar, então, os quilos ou as toneladas desse tipo de cabo, tá bom? Essa última coluninha aqui é uma coluna que tem as cargas de ruptura. Então, como eu falei para vocês, o 12,7 rompe aqui com 19 toneladas, e isso azul, e o 12,7 laranja rompe com 21. O 15,2, que é um diâmetro um pouco mais grosso, é 26,5, e o outro aqui, o 15,2 laranja, é 28. Tá certo? Muito bem. Vamos para frente. Então, como eu acabei de falar, da mesma maneira que você, quando abre uma prancha de armaduras, você encontra ali o quadro de ferros, né, o quadro de armadura, e também o resumo lá embaixo, conforme eu expliquei no aula anterior, aqui da mesma maneira. Veja que você tem que fazer um cabo, só que assim, como aqui você tem um cabo único, geralmente você não mistura cabos diferentes na mesma obra. Você escolhe um cabo e vai com ele do início ao fim. Então não há necessidade daquela coluna das bitolas, porque a bitola é única. Lembra do outro lá? Do aço tipo CA, de 50, 60? Eu tinha uma coluna de bitolas. Aqui você está vendo aí na tela que não precisa dessa coluna, porque nós temos um único tipo de aço. Então todos eles, né, são aços tipo CP190 e tem o diâmetro de 12,7. Às vezes aparece esse RB-EP. O RB eu já expliquei, significa relaxação baixa, e o EP significa engraxado e plastificado. Pode aparecer assim também, tá bom? Bom, aí pessoal, diferente do aço para concreto armado, onde eu tenho ali N1, N2, N3, N4, aqui eu substituo a letra N pela letra C. E aqui agora no meu quadro eu tenho os cabos que vão aqui, ó, do C1, C2, C3 até o C11. Cabos vão C1, C2, C3, C4, C11. Nesse exemplo aqui, hein? Então você faz um quadro, um resumo de tantos cabos quantos forem necessários, tá certo? Muito bem. Aqui nós temos então a quantidade. É importantíssimo, claro, você tem que olhar lá no projeto, ficar lendo. O cabo C1 desse projeto, qual é a quantidade? São 6 cabos, você coloca aqui. O cabo C2, qual é a quantidade? 8 cabos. E você vai montando a sua tabela. Vai puxando as informações do desenho e vai montando a tabela. Também lá do desenho, do detalhamento, você puxa aqui o comprimento unitário. Ok? E aí, você multiplicando a coluna de quantidade vezes a coluna dos comprimentos unitários, você vai ter essa coluna do comprimento total, que poderia até ser dispensável essa coluna. O que importa é a quantidade e o comprimento unitário. E aí depois você pega essa coluna do comprimento total e você multiplica aqui por aquele 0, vamos voltar lá, 89, olha só. 0,89. Você multiplica por 0,89, certo? E aí, esse 45,24 vai virar 41 quilos.
esse 78,56 vai virar 70 quilos. E assim sucessivamente. Depois você soma todo mundo que está nessa coluna, você tem aqui o seguinte, que para executar toda a proteção daquele pavimento, você vai precisar de 499 quilos. Então você liga lá para a empresa de proteção, aquela que fornece lá, já há empresas que fornecem isso, esse cabo cortado nesse tamanho e já pré-blocado. O que significa pré-blocado? A placa, né, que eu vou já explicar, a placa de ancoragem passiva ela já sai cravada no cabo, né? Então a placa já está ligada ao cabo. E aí a placa de ancoragem passiva vai ser então fixada no cabo lá na obra, só no momento em que você for puxar lá a proteção, tá bom? É importante também que nas pranchas você coloque um resumo das ancoragens. Então, por exemplo, aqui, gente, vamos voltar. Se você somar essa coluna, se por curiosidade, você pode parar aí o vídeo um pouco e depois somar essa coluna, você vai ver que 6 mais 8 mais 4 mais 2 mais 4 mais 2 mais 4 mais 2 mais 4 mais 8 mais 6, isso vai dar 50. Então, no total, você tem aqui 50 cabos. O cabo, pessoal, deixa eu fazer um desenhozinho aqui. O cabo, ele vai ficar preso aqui nessa extremidade por uma placa de ancoragem passiva e na outra extremidade ele vai ficar preso por uma placa de ancoragem ativa. Então veja bem, se eu tenho 50 cabos, eu vou precisar de 50 placas de ancoragem passiva e vou precisar de 50 placas de ancoragem ativa. Então veja que é por isso que a gente tem aqui 50 ativa, 50 passiva. Ok? E ancoragens intermediárias, as que eu não tenho nenhuma. Bom, isso aí é quando você tem construções que vão ser concretadas por etapa. Então imagina um grande piso industrial com, de repente, centenas de metros de comprimento. Então você concreta uma parte, você pode protender, colocar uma placa intermediária, mas você não corta o cabo. Então o cabo continua lá bem maior. E você concreta a segunda parte, depois você protende novamente. Então quando você tem várias proteções no mesmo cabo, você coloca essas ancoragens intermediárias. É algo muito incomum, não é comum utilizar isso em proteções de edifício, né, de qualquer natureza que seja, mas muitas vezes isso é necessário em pisos industriais, quando tem assim muitas vezes, né, centenas de metros de comprimento, tá bom? Então aqui a gente termina a aula de número 2. Até a próxima aula, o próximo capítulo.